Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse último episódio dessa temporada do Independência Financeira Feminina PagBank. Uma websérie que anualmente a gente lança no mês de março em homenagem ao Mês da Mulher. Nessa quarta temporada, a gente vai falar sobre como nós, mulheres, fazemos esse mercado financeiro girar. Hoje eu estou recebendo aqui duas convidadas muito especiais, a Carol, que é analista de educação financeira e investimentos do PagBank, minha colega, seja bem-vinda, Carol, e a Zeneide, CEO e fundadora da Z3 Assessoria. Eu vou começar me apresentando, fazendo uma autodescrição e logo peço que vocês também comentem sobre vocês, sobre a história de vocês. Tá? Então, eu tenho 49 anos, sou de descendência alemã-portuguesa, mas meu avô era do Pará, então tem uma mistura bem rica aqui. Tenho traços mais predominantes alemães, cabelo loirinho, mas já com alguns grisalhos ali que eu gosto bastante, deixo eles ali, não me incomodam nem um pouco. Sou formada em economia, trabalho no PagBank há 3 anos e antes disso eu fiquei muitos anos na academia, né, como professora em faculdade, mas também trabalhei com consultoria, com educação financeira para crianças e hoje estou aqui tracionando esse projeto do Independência Financeira Feminina que muito me honra, nos honra, que é um espaço de acolhimento que o PagBank oferece para que a gente fale sobre as nossas histórias, né, onde a gente possa se inspirar e crescer nas histórias das nossas parceiras. Carol, por favor, sua vez. Lê, muito obrigada, é um grande prazer, já participo aí, né, na produção desse projeto, né, nos bastidores e hoje estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história, é muito gratificante, é realmente uma realização. Sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, então não tem, né, logo de cara aí muito a ver com o mercado financeiro, não é a primeira formação que a gente pensa, mas sempre trabalhei com isso, comunicação institucional, conteúdo, muita produção de conteúdo. E tenho mais de 10 anos aí de experiência e essa última recente experiência profissional me trouxe para o mercado financeiro. E é onde eu me encontrei o meu propósito. Então, se tornou uma possibilidade ao acaso, não busquei, fui encontrada. E hoje estou aqui continuando a trabalhar com a minha especialização, então sou muito realizada por isso. E acho que a gente tem muito a agregar aí quando a gente aposta em oportunidades que aparecem, abraça o que aparece, não deixa escapar porque muita coisa boa pode vir, né? Então tenho aberto caminhos também por conta disso. Então é um grande prazer estar aqui e participar do Independência Financeira Feminina. Só lembrando, claro, minha autodescrição, sou uma mulher preta, de pele clara, cabelos cacheados, até um pouquinho passando os ombros. Sou de família baiana, mas sou nascida e criada aqui em São Paulo, tenho 32 anos e é um grande prazer. Obrigada, Carol. O prazer é nosso estar te recebendo aqui. Eu acho que já desde a apresentação vamos aproveitar os momentos, né? A Carol fala que veio da comunicação, que era um mercado inesperado, uma possibilidade não identificada até então, mas eu acho que, principalmente como mulheres, a gente tem muito isso, a gente tem que estar com o nosso horizonte aberto, né? E não esperar estar pronta, né? A gente sempre tem aquela autocobrança, não, mas eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar pronta. Cara, o pronto fica pronto ao longo do caminho, né? Muito bom que tu estejas aqui participando do nosso episódio e que tu estejas também dentro de casa lá no PagBank. Zê, por favor, te apresenta. Bom dia, Letícia, obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, obrigada mesmo. É uma pauta extremamente interessante, eu gosto muito. Meu nome é Zeneide, tenho 56 anos, tenho 1,63 m, sou morena com cabelos ruivos, compridos, que estou amando. Sou formada em administração de empresas, com ênfase em gerenciamento e marketing. Tenho MBA de economia, gestão de pessoas.
Estou no mercado financeiro há 35 anos, né? Fiz a continha ali, falei, gente, deu 35 anos. Eu comecei fazendo pedagogia, e aí depois eu fui para administração de empresas, segui carreira bancária por 30 anos, e hoje eu sou independente, tenho uma empresa há 5 anos e toco a minha vida. E, em especial, sou casada e tenho 2 filhas e 4 netos. E estou aqui para passar aí um tempo com vocês, contar um pouco da minha vida mais e ser uma manhã muito gostosa com vocês. Eu tenho certeza que vai ser, e eu estou muito honrada em apresentar esse episódio aqui, principalmente porque a gente hoje está com 2 gerações. A gente está recebendo 2 gerações aqui, né? Então, a Zê, com toda essa experiência profissional, mais de 35 anos no mercado financeiro, com certeza teve muitos desafios, né? E eu acho que já sinto alguma coisa dessa mudança de curso de pedagogia para administração, já temos alguns indícios aí de desafios, né? Hoje, capitaneando aí o seu próprio negócio e conversando com a sua filha, a Carol, né, que migrou agora, mais recentemente, para o mercado financeiro, lá para o PagBank. O PagBank foi lá, resgatou ela, botou no mercado financeiro, porque o PagBank, no seu propósito de facilitar a vida financeira das pessoas e dos negócios, tem no seu DNA a simplificação, né? Vamos tornar simples e acessível esse mercado para que as pessoas realmente entendam e se empoderem desse conhecimento. Então, a gente tem um time mais técnico, né, formado nessa linha dentro do mercado financeiro, e a gente precisa de comunicadores que nos ajudem a simplificar isso e levar para o nosso público, para os nossos clientes. Então, é sobre isso, né, achar pessoas de outras áreas, mulheres, pensem, entendam, né, de outras áreas que têm sim muito a colaborar e agregar para fazer esse mercado girar. E quando a gente tem a possibilidade de botar mãe e filha a falar sobre como foi o seu aprendizado dentro de casa, vamos ver o que vem por aí. Eu acho que vai ser muito gostoso essa conversa. Vou começar perguntando para a Carol, tendo uma mãe nesse mercado, como foi para ti entender que poderia ser uma possibilidade esse mercado financeiro para ti também? Olha, eu adoraria romantizar essa resposta. Começamos bem. Mas não vou. Vou passar realmente a verdade nua e crua. São histórias reais, né? Então, acho que vale a pena trazer algo que talvez de quem tá de fora não pense que foi assim, mas cresci, né, com uma mãe bancária, com uma mãe corrida no dia a dia de trabalho, que hoje eu vejo o tanto que ela se dedicou e de dia trabalhava, fazia de tudo para me levar para a escola de manhã, não abria mão de me levar na escola que era 5, 7 minutos de casa, mas sempre me levava, ia trabalhar, de noite fazia faculdade, então eram momentos mais raros essa de conexão durante a semana. Então, no final de semana eu era agarrada, não à toa, eu sempre fui mais agarrada na minha mãe. Mais do que isso, eu achava que isso não era... Putz, eu fico sempre muito longe dela, né? Não quero esse ambiente pra mim. Então, fui crescendo, fui me moldando, enfim. O que eu vou fazer de faculdade? Queria fazer rádio e TV. Aí, ela vinha com a... Será que não é melhor algo mais abrangente? Pra aí, depois você se especializa. Eu, realmente... Faz sentido, fui para jornalismo, amei e decidi realmente seguir fielmente para comunicação. Mercado financeiro não era uma possibilidade para ti naquele momento. Não era uma possibilidade. E mesmo tendo muita oportunidade, porque ela poderia me encaminhar mais facilmente, já tendo ali contatos e tudo mais em outras áreas. Mas eu repelia um pouco essa oportunidade. Eu falei, não, eu quero galgar o meu espaço primeiro. Tudo bem se um dia eu for. Não era realmente algo que era proibido. Mas eu queria caminhar a minha trilha primeiro. E foi dessa forma que foi acontecendo, né? Foram mais de 10 anos só em comunicação, lidando com cliente direto. Fui empreendedora nesse período, com ela como minha sócia, inclusive. Até o momento que realmente eu fui fisgada pelo PagBank. Estava trabalhando numa empresa de varejo de brinquedos.
totalmente focada na minha área, em comunicação institucional, mas eu entendi o propósito que era falar de educação financeira. Eu sou, antes de tudo, capricorniana. É sobre isso, né, também. Então, desde sempre eu vendia marcador de página na escola, com glitter era mais caro. Sempre foi brechó, que até hoje eu tenho meu brechó, mas está um pouco parado, mas tudo bem, isso a gente deixa para outro momento. Então, eu sempre fui muito empreendedora e sempre quis chegar, né, nessa parte de ser, né, autônomo, da minha independência financeira. Entendi que a educação financeira era algo que eu podia comunicar isso. Sempre fui uma referência entre os meus amigos para falar sobre dinheiro, para falar sobre como você cuida melhor, fazer melhores escolhas. Então, eu entendi que eu tinha um propósito importante para fazer dentro disso, nessa área, e continuando a trabalhar com comunicação, que é o que eu amo, que é o que eu adoro, e entendo como propósito. Então, assim, realmente, demorei para entrar no segmento. Teve algumas resistências. Resistência no meio do caminho, até entender que realmente aqui era o meu lugar e existe lugar para todo mundo, para todos os perfis, né? Acho que a gente se coloca muito numa posição de questionar a nossa capacidade, de questionar, nossa, será que o mercado financeiro é para mim? Será que ele realmente, eu tenho condições de ter firme ali as minhas convicções e bater o pé e falar, não, acho que é isso que eu acredito? A gente é muito moldado a ter receios nessa questão, principalmente. Então, quando você entende que aquilo você acredita, de fato, você vai fazer tranquilo, né? Não tem por que ter medo. Maravilha. Zé, ouvindo tudo isso, me conta um pouquinho para ti, como é que foi? Primeiro, a Zeneide lá de pedagogia para administração, entrar nesse mercado numa época em que, se hoje a gente tem um pouco de espaço, naquela época não se tinha espaço. Eu me incluo nisso por estar já beirando os 50 ali, né? 49, 50. E quando eu entrei na faculdade de economia, eu era a única mulher, menina, no meio de uma turma de homens que já tinham uma outra formação, ou seja, eram bem mais velhos que eu. E os 3 primeiros anos de faculdade, o meu apelido era Bibelô, né? A enfeitezinha que fica ali no cantinho, na mesa do canto. Aquilo me provocava, me incomodava. E aí foi que eu fui buscar, eu disse, mas por que eu preciso ser a Bibelô? Isso eu já estou falando ali de 94, 98, né? Uhum. Como foi para ti essa coisa, vou para pedagogia, vou para administração, vou para setor financeiro? E aí depois eu vou perguntar, se tu já quiser encaixar nessa segunda pergunta, é como é ouvir da tua filha essa coisa de tinha resistências, mas entendi que era o caminho. Muito bom. Ouvindo a Carol falar, né, vai me ajudar muito a descrever algumas coisas aqui, né? Olha, Lê, eu sou uma pessoa que eu vejo muita oportunidade, tá? Então, quando eu fiz pedagogia, na realidade, era a oportunidade que eu tinha. Era o que tinha na minha cidade, na Bahia. E eu fiz da melhor forma possível e adorei. E trabalhei, inclusive, com educação infantil. Quando eu me mudei para São Paulo, eu tive a oportunidade de entrar em um grande banco. E tudo isso foi em função de relacionamento, de network, amigos que você conhece. Puxa, tem uma vaga assim e tal. Falei, gente, o que a gente precisa na vida? A gente precisa de oportunidade. O que você vai fazer durante a oportunidade que você teve? Aí você vai viver a oportunidade, né? E foi o que eu fiz. Então, entrei em um grande banco, fiz carreira fechada dentro dele, fui a superintendente mais jovem daquela instituição com 29 anos, em 11 meses na função. Nossa. Porque eu tive oportunidade. Então, eu tenho muito isso como parâmetro, assim, se você tem oportunidade, se entrega, se joga, sabe? E vai fundo. E eu segui carreira nessa empresa, fui muito feliz, tenho grandes amigos lá, aprendi muito, tive a oportunidade de passar por uma fusão lá, que para mim foi como se eu mudasse de emprego, conhecesse uma nova cultura, novas pessoas, novos desafios. Montei uma regional do zero, sabe, assim, desde comprar os móveis, a contratar o primeiro administrativo, a ter 300 pessoas no time. Então, assim, foi uma experiência
muito legal, porque eu entrei literalmente já na administração. Então, eu tive uma oportunidade que me levou a fazer um curso de administração. E aí, eu fiz o curso de administração, né, já com as minhas filhas, né, até porque antes não cabia no orçamento. Ou eu pagava uma boa escola, uma boa alimentação, ou eu fazia faculdade. Então, eu esperei eu ter mais oportunidades no meu trabalho para eu poder voltar a estudar. Fiz o curso de administração, entrei em uma outra instituição, né, mudei, aí entrei num banco internacional, e lá também fiz carreira de novo, porque eu também tive muitas oportunidades. Eu não sei o que acontece, mas eu consigo muitas oportunidades. Talvez por eu ser muito curiosa, estar muito atenta, estar conversando com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito rótulos, preconceitos. Vai ter uma reunião com fulano, vai ser bom, não vai ser bom? Eu tenho certeza que vai ser ótimo, porque a pessoa vai me agregar muita coisa. E nessa outra instituição, eu fui demasiadamente feliz. Foi muito bom, tenho grandes amigos e foi incrível. Tá? E hoje eu tenho uma empresa, né, onde eu sou totalmente independente e também estou me divertindo muito. E quando a Carol fala que ela não teve muita essa referência, porque, imagina, como é que vai trabalhar numa área financeira com uma mãe que ela não vê? É melhor não ir para esse lugar, né? Fica o receio, né? É melhor não ir para esse lugar. Mas, na realidade, eu como mãe, eu acho que eu tenho que ter muita responsabilidade e não direcionar demais. Até recentemente discuti com uma pessoa próxima sobre isso. Mas por que você não direciona para isso? Falei, porque não é assim. A gente precisa preparar os filhos para eles tomarem a decisão. Óbvio que eu já fui vítima disso, né? Porque às vezes eu queria que acontecesse um pouquinho de coisas que eu penso. E elas têm tanta liberdade que elas acabam tomando a decisão. Então, quando a Carol foi para o PAGS, agora, um ano e pouco atrás, ela tomou a decisão sozinha. Eu, assim, participei muito pouco e isso foi muito legal, porque é uma decisão dela e eu estou aqui para apoiar. E olha a agenda que a gente está hoje. Ela me inspirando agora, tá vendo? É muito lindo, assim, emociona. Eu assistindo vocês falarem aqui na mesa, assim, emociona. Porque quando a gente fala de educação financeira, é sempre muito cheio de tabus. Porque não vou falar de dinheiro porque não conheço, porque tenho a crença limitante de que não é um assunto para mulheres, né? Ou, não vou falar sobre isso porque eu não entendo mesmo, eu tenho dificuldade de entender sobre isso. Não existe essa dificuldade, existe a crença de que a gente não consegue, mas tá aí, o mercado financeiro hoje está cheio de mulheres, né? A gente fez um levantamento de quais mulheres nós convidaríamos para participar desse projeto, dessa temporada do Independência Financeira Feminina, e tínhamos várias possibilidades, várias mulheres ali que poderiam ser chamadas. Há um tempo atrás, isso não era possível, né? A gente contava ali uma ou outra, talvez eu não conseguisse fechar um grupo. Então, a gente está evoluindo, isso comprova e deixa a lição, né, um ensinamento para as gerações que estão chegando, de que sim, é um mercado financeiro, é para elas também. E também já deixo aqui o agradecimento ao PagBank, né, por oferecer esse momento todo ano desde 22. Todos os episódios estão no canal do YouTube do PagBank. Recomendo fortemente que assistam, né? Tem lá todo o histórico da mulher, a evolução, né? O instinto feminino nesse contexto financeiro, o empreender a si mesmo, que a gente estava falando, né? De vamos identificar oportunidades. Se me permite dizer, quando tu fala assim, tu disse, eu tive muita sorte, as oportunidades surgiram. Eu acho que não é uma questão de sorte, é uma questão de posicionamento. A oportunidade está para homens e mulheres. Uhum. Se a gente achar... se colocar naquele lugar de que não estou pronta ainda, ou não é para mim, ou os homens vão lá e vão tomar conta e vão fazer muito bem, porque o mercado hoje também, né, está aí construído por eles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que se posicionar, tem que buscar a oportunidade, né? E o PagBank reconheceu isso, nos acolheu, me incluindo aqui, e todo ano vem com independência financeira, olha, vamos conversar,
Vamos conversar, porque é assim que a gente aprende, né? Se educação financeira é um tabu, a gente precisa falar sobre isso. E trazer mãe e filha aqui para falar, que toparam falar, né, abertamente sobre como foi essa inspiração mútua, que eu achei incrível isso. Vamos falar um pouquinho mais. É realmente muito gratificante, me deixa muito feliz. Vamos falar um pouquinho agora sobre daqui para frente, né? A Carol migrou. Que desafios está enxergando? Zê numa nova fase agora como CEO fundadora de uma boutique de soluções financeiras, acho que é isso. O que vocês veem daqui para frente? O que vocês identificam de desafios? E vamos combinar que desafio é bom, né? Se fosse aquela maré calma, a gente não tem muito incentivo a crescer. Então, a gente ia atrás do desafio. Exato, vidas a isso, né? Então, vamos lá. Como que vocês veem isso daqui para frente, né? Na visão de uma larga experiência no mercado financeiro e de quem está entrando ainda. Vou começar pela Z dessa vez, tá? Maravilha. Eu acho que tem muita coisa para acontecer, né, Lê? Recentemente, eu vinha refletindo muito, o que eu vou fazer diferente, né? Porque eu já estou com a Z3 há 5 anos, né? E graças a Deus ela está muito sucesso, nível de satisfação altíssimo, um posicionamento... Posso te pedir para tu falar um pouquinho mais sobre os serviços que tu presta, para o pessoal que está ouvindo saber direitinho o que é? Não, perfeito. Eu faço créditos sob medida, né? Eu faço financiamento imobiliário, faço crédito com garantia de imóvel, numa visão de entender o perfil do cliente e ir ao mercado financeiro e ver qual é o melhor player para aquele meu cliente. Então, hoje eu trabalho de forma independente, fazendo uma sugestão técnica para o meu cliente para o melhor crédito, mais consciente, mais saudável, que caiba no bolso, que ele consiga realizar o sonho dele. Então, assim, literalmente eu trabalho para o cliente, tá? E é um trabalho que me gera muita satisfação, tá? Porque eu fico feliz, porque eu deixo o cliente feliz e deixar o cliente feliz, ele me retroalimenta de uma coisa muito boa que me diz eu estou no caminho certo, tá? Então, todos os dias eu deito, durmo com a consciência tranquila que eu estou fazendo alguma coisa legal e que agrega valor. E nesse pensamento que eu estava, puxa, eu já estou há 5 anos fazendo isso. Comecei a ficar muito inquieta, né? Esse negócio está muito monótono. Vamos buscar experiências. E aí eu comecei a ver um material de uma universidade falando do Vale do Silício e tudo mais. Eu tinha acabado de sair de um período que eu tive dengue, né? Então fiquei 4 meses bem ruim. E aí eu falei, gente, essa dengue tem que me servir para alguma coisa. Ela vai me pôr em outro patamar. Eu preciso tomar alguma decisão, me dar um presente, porque foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento, né? E aí o que eu fiz? Eu fui para o Vale do Silício, literalmente me jogar. Eu falo espanhol fluente, eu já fiz 2 intercâmbios, trabalhei no Banco Espanhol, mas o inglês para mim é sempre um desafio. E eu fui para o Vale do Silício porque eu queria saber o que está acontecendo no mundo, né? De lá saem grandes ideias, lá tem grandes empresas e para mim, o que eu queria mesmo era saber o seguinte, o que vai acontecer no mundo daqui 5 anos, daqui 10 anos? Hoje eu tenho um olhar que antes eu fazia tudo para dar certo. Hoje eu já tenho um olhar que eu posso fazer alguma coisa que pode dar errado. E está tudo bem. Eu precifico. Olha, se isso der errado, está tudo bem. O que eu aprendi com isso, mas eu não estou mais exigindo aquela perfeição que me tirava do sono, né? Então, acho que tem muita coisa boa para acontecer. Eu acho que a gente tem que se esforçar para ver coisas novas. Eu acho que a mulher é uma potência. A mulher é uma potência, a gente tem uma capacidade incrível de fazer muitas coisas. A mulher leva muita cotovelada na vida, mas a mulher sabe dar cotovelada também. Então, ninguém é coitadinho aqui nesse negócio. A gente é muito poderoso nisso. Então, assim, eu acho que está muito aberta, Lê,
aprender a ver o que é inteligência artificial, como que você trabalha isso a seu favor, acreditar muito em você, sonhar com a sua independência financeira, planejar, escrever o que você quer. Então, assim, o que vai acontecer para frente, eu acho que vai acontecer muita coisa boa, porque o mundo está em constante transformação. Todos nós temos muita informação toda hora, né? Contanto que a gente não tenha preconceito, isso não é bom, isso é ruim, que você se aprofunde de forma gostosa, se diverte. Então, eu acho assim que tem muita coisa boa para acontecer. Eu estou super animada, estou numa fase muito legal agora, abrindo uma segunda empresa, com muito foco em tecnologia, tá? Com muito foco em trabalhar coletivos, vou ver como é que eu insiro mais mulheres nesse negócio. Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa para acontecer. E eu estou pronta para isso, tá? Muito legal, muito legal. A Zê traz vários pontos aqui que eu preciso destacar, dado que a gente quer falar sobre mercado financeiro para a profissão, né, e também para investimento, né, para a gente construir um futuro mais tranquilo. Quando a gente olha pesquisas na internet sobre quais mercados tendem a crescer, são dois os que despontam, né, que é a tecnologia e o mercado financeiro. Ambos têm um histórico assim, um histórico de ser mais masculino, né? Então aqui a gente já tem que começar a olhar para isso. Por que não mais mulheres, né? O PagBank tem um programa anual de formação em tecnologia só para mulheres. As instituições estão se voltando para isso, para criar essas oportunidades para mulheres. E aí a gente precisa estar com a mente aberta, né? E para buscar isso. E isso vamos combinar que é do nosso instinto, né? Alerta ao que está acontecendo para proteger a nossa cria e a nós mesmos. E nisso a gente vai construindo aos pouquinhos o futuro. O futuro não é lá no futuro. O futuro começa agora. Todo mundo fala, a gente precisa do equilíbrio corpo, mente, espírito. Concordo. Mas, desculpa, eu não consigo acreditar que exista esse equilíbrio cheio de boleto para pagar. Não consigo acreditar nessa possibilidade. Então, desde agora, a gente precisa, sim, começar a pensar em ter uma reservinha e guardando um dinheirinho lá para o futuro e para imprevistos. Porque a vida é feita de imprevistos. A Zê trouxe isso, né? Hoje eu me permito não acreditar, mas me permito errar, me permito dar errado. Isso é a vida, Sim. Né? Quantos tombos cada uma de nós já tomou na sua vida, independente da idade. O que faz a diferença é a nossa resiliência. Né? Olhei e caí. Sim, o que eu errei, o que eu vou fazer diferente na próxima vez? E tá tudo certo, continua por aí. Então, acho que enquanto mercado de trabalho, tecnologia e mercado financeiro, a gente precisa sim olhar e dar atenção para isso. No âmbito pessoal, no âmbito do nosso futuro, olhar para isso também. Né, começar todo aquele esforço que a gente faz para gerar uma economiazinha, fazer essa economia, tornar ela como uma aliada, investindo e fazendo isso render mais ainda, né, ter mais um aliado ali para trazer mais tranquilidade. Carol, o que tu vê daqui para frente aí com 32 anos, é isso, né? É isso mesmo. O que tu vê aí para frente? A gente se cobra muito, né? A gente tem uma autocobrança absurda, assim, a gente tem que provar para si que é capaz, que pode e tudo mais, e para fora também. Então, eu acho que quando a gente tem apoio, tem exemplos, né? Vejo a independência da minha mãe desde sempre como um exemplo muito forte para mim, né? Então, para mim, essa independência sempre foi um norte. Eu quero isso para mim, né? Tanto que quando eu falei, vou sair de casa, não sei se eu estava 100% pronta, mas eu tive apoio. Olha, você tem essas opções aqui, o que você quer? Mas para sair de casa eu também tive planejamento para fazer. O que eu preciso? As contas que ninguém te fala quando você vai sair de casa, que você tem que fazer, tem que pagar, né? Que é ter que ligar ali na companhia de gás e falar, eu preciso ligar um ponto de gás aqui. Isso tem custo. E por aí vai, né? É a mudança, é a montagem de armário, enfim. Tudo isso tem que estar na conta, né? Na ponta do lápis. Então, esse planejamento, acho que é algo que não é o futuro, é o hoje, para você poder ir vivendo com tranquilidade e lá na frente ter algo ainda maior.
Então, para mim, a educação financeira sempre esteve muito latente no meu dia a dia, justamente porque eu tenho um exemplo que eu vi o tanto que ela conseguiu construir e nunca foi algo que eu sempre tive também nesse longo tempo. Não existia uma outra possibilidade, né? Esse era o caminho, que percebia na tua mãe, era o caminho que tu tinhas que seguir. Esse era o caminho, e não na escassez enquanto chega, né? Porque muita gente deixa de viver o presente para poder falar, não, eu vou conseguir uma coisa grande lá na frente. Mas e o hoje? Você tá vivendo? Você tá feliz? Ou você tá com dor de cabeça porque você tem que pagar as contas e aí você não consegue curtir a vida. Então, isso é muito importante. Realmente fazer um planejamento de forma que você consiga viver bem hoje, mas pensando num futuro tranquilo, como você comentou. Então, eu acho que hoje, pro futuro, eu não olho tão lá na frente para poder curtir o hoje com tranquilidade, mas fazendo a reserva, fazendo ali o meu papel, que eu sei que uma hora lá na frente eu vou curtir tanto quanto eu tô curtindo hoje, né? Então, eu comecei com poupança em casa, por exemplo. Sempre guardar ali o dinheirinho e tudo mais. O meu primeiro investimento foi um CDB, que a gente sabe o quanto ele é seguro, então sempre trouxe essa questão da segurança também dentro de casa, recomendado pela minha mãe. E você mesma fez no aplicativo? E eu mesma fiz com autonomia, sem grandes quantias também, porque não precisa. Né? Exato. Tem aquela história do mimimei agora, né? Ah, mimimei, eu amo. Amo me mimar também, acho que é importante, mas o quanto dessa parte desse mimimei pode ser uma reserva que você vai usufruir um pouquinho mais pra frente pra realizar um sonho, que também é um mimimei, só que um pouquinho mais ali. Legal. E um último ponto aqui pra gente encaminhar pro final, infelizmente. Já? Infelizmente. Não eram 40 minutos? Passa muito rápido. Quando a conversa é boa, o assunto flui, a gente quer mais, né? Mas a gente vai ter mais, fica tranquila. A questão da gente inspirar outras pessoas. Claro, como mãe, isso já papel já está intrínseco, né? Mas quando nas pessoas que tu atende hoje, nos teus clientes e na época do banco, como era essa coisa assim de tu perceber ser uma inspiração para alguém? Né? E a Carol, ainda que não seja mãe, ela percebe nas amigas, ela trouxe, 100%. né? Na fala que ela era uma referência, que as pessoas buscavam por ela. Como vocês entendem essa coisa, essa função de inspirar outras pessoas? E se vocês também foram inspiradas por mulheres? Eu sempre tive chefes muito bons, tá? Eu tive uma chefe maravilhosa, dentre muitos, uma mulher, com características extremamente independentes para viver, né, com gostos assim, que sempre se jogou, e ela foi, e é uma referência muito grande para mim, é uma amiga hoje, tá? O nome dela é Mabel, ela é maravilhosa, tá? E o que ela me ensinou? Seja cada vez mais você, tá? Eu acho que a gente inspira quando as pessoas veem que é real, tá? Eu gosto muito de gente, tá, Lê? Eu gosto muito de gente. E eu gosto muito de me colocar no lugar da outra pessoa. Eu nunca vou me colocar, mas eu faço um exercício. Se eu estivesse no lugar da pessoa, eu gostaria de fazer isso? Seria bom isso? E eu sou muito provocativa nas minhas relações. Não é fácil se relacionar comigo, porque eu provoco muito. Por que isso? Por que aquilo? E se der tal coisa, se der isso? Eu trabalho muito com planejamento, tá? Então, eu acho assim, inspirar é ser real. É ser real, é dizer o que você faz, é não ter maquiagem para isso, é se jogar. Tá? Mas eu acho que uma coisa que é importante para uma mulher é se inspirar e gastar sua energia com pessoas boas. Porque a gente tem o feeling, né? Principalmente quem já é mãe, eu acho que tem filhos apurados, mãe de pet também, tá, Carol? Você tem os feelings de preocupação, se associa a pessoas boas, se inspire em pessoas boas, se conecte com pessoas que vão te fazer feliz, porque hoje a gente já sabe, quando a gente vê alguma coisa, um conteúdo, você sabe como você fica depois, se você viu o conteúdo porque você estava interessado, ou se você viu o conteúdo que você estava interessado, mas que não te faz bem.
Como é que a gente faz as nossas escolhas? É uma né? educação, a gente precisa se educar. A gente precisa. E outra coisa, isso é muito legal. Porque você fala assim, nossa, mas eu tenho 56 anos, eu estou aprendendo. Que bom que eu estou aprendendo, não morri. Porque senão Tem muito ainda a contribuir. Se não deita você, porque você já morreu, se você achar que sabe tudo. Então, eu acho que a parte da inspiração, ela é espontânea. Né? Ela é espontânea. Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade. Então, eu sempre tive muita responsabilidade em opinar sobre outra pessoa, quer seja num comitê de RH, quer seja numa defesa de crédito. Tem que ter responsabilidade, não pode falar algo que você não domina, mas também você não pode se omitir, você tem que ter posicionamento. Então, acho que essa questão da inspiração, eu sou muito cobrada por pessoas que eu conheço há muito tempo, que eles acham que eu apareço muito pouco e que eles esperam que eu fale coisas para eles no dia a dia. Já veio a crítica da filha aqui, eu concordo. Eu quero ter um pouco de tempo. Eu acho que uma das coisas que pode acontecer de projeto é como é que eu entrego, por exemplo, coisas que eu já vivi, que são reais e que talvez caia muito bem para alguém em alguma hora. E posso te falar, eu sou gente muito comum, faço tudo que todo mundo faz. Tenho os medos que todo mundo tem. E por falar em medo, o medo está do lado da coragem. Ali, ó, corrida de cavalo, vai um junto do outro. O que vai superar? Vai superar o medo ou vai superar a coragem? Eu sempre vou superar a coragem. E assim vou. Então, assim, é muito bacana ser real e poder falar real. E tomara que inspire mais pessoas, tá? Tenho certeza. Te garanto que 3, incluindo a outra filha, a Carol, e eu aqui, estamos super inspiradas aqui na tua história. Quando soube dessa tua viagem, agora tu falando da tua viagem pro Vale do Silício, eu falei, escapou, gente, gaúcha, falei um baque. Eu falei, imagina ela com mais de 50 anos ainda buscando conhecimento, buscando novidade. Quero ser assim. Ai, minha turma era maravilhosa. Nossa, nós fizemos uma panelona sem dominar o inglês, né? Que a primeira barreira, eu falei, gente, mas tem uma coisa no Vale do Silício que é muito legal, porque lá não importa a língua que você fala, lá importa o conteúdo que você tem. A pessoa senta do seu lado, não importa se ela tem 15 anos e está lá, ou se ela tem 90, 100 anos. Qual a língua? Lá se fala mais de 100 línguas. E todo mundo conversa. E lá na hora flui. Lá na hora a gente se vira. Que maravilha. Carol, óbvio, com uma mãe inspiradora dessas, né? Como tu te projeta? Tu percebe ser a inspiração de outras pessoas? Sempre tive esses papos, assim, pelo menos em rodas de conversa, né? A minha rede social real, né? Ela sempre foi pautada nessa troca. Então, eu vejo, assim, que a gente tem muita possibilidade de inspirar pessoas. Com certeza, tive muitas inspirações. E eu acho que quando a gente se identifica e a gente vê que aquela pessoa do outro lado da mesa, ela é real, como você comentou, ela também tem os medos, ela também tem as virtudes dela, tem os desafios, seus monstros internos para lidar. A gente entende que somos todos iguais, na verdade. Né? Então, cada um no seu momento de vida, com seus próprios desafios, óbvio, mas a gente entende que, por que não, eu consigo, né? Eu posso ir correr atrás e alcançar o que eu quero. Então, a inspiração, ela é muito além do inalcançável ali, que às vezes a gente é impactado e a gente não se identifica, a gente fala, nossa, eu quero aquilo, mas você quer mesmo? Será que não é um pouco mais perto que você tem que buscar suas inspirações, então? Né? Às vezes está dentro de casa. Tem aquela frase, né, que diz, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que é muito, muito disso, assim, é a postura que a gente se coloca diante da vida, diante dos desafios, e buscar isso. Buscar como, Letícia? Se inspirando e ouvindo histórias, que é o propósito do Independência Financeira Feminina Pague Bem. A primeira temporada de 22, a gente falou sobre a evolução da mulher. Desde a pré-história até o autorrespeito, os autolimites, né, os limites que a gente mesmo acredita que tenha. No segundo, em 23, a gente falou sobre como empreender a si mesma,
Esse processo de, tá bom, estou entendendo, preciso ser diferente, quero ser diferente. 24 no ano passado, a gente trouxe mais mulheres para inspirar quem estava ouvindo. Vão lá assistir, já falei, no YouTube do PagBank. Foram mulheres que fundaram, criaram instituições voltadas a apoiar o desenvolvimento da mulher, né, de outras mulheres. E nesse 25, então, o nosso objetivo foi falar sobre o mercado financeiro para mulheres, seja profissionalmente, seja investindo. Estou muito feliz com essa entrega nesse último episódio. Por ser o último episódio, o finalzinho do último episódio, queria pedir que vocês deixassem uma mensagem para quem está ouvindo a gente, quem está participando aqui com a gente, por favor. Carol. É importante a gente se lembrar de ter mais carinho com a gente própria, né? Ter mais empatia pela próxima. E aí a gente, com isso, aceitar que tá tudo bem, acontecer alguns tropeços, mas não se deixar cair por isso. Vão ter desafios, vão ter ali as coisas que você pensa, nossa, não sei se vai dar, mas se olha com carinho e fala, não, eu consigo, acho que tá tudo bem, busca apoio e vai. Se joga, se diverte, né? Que nem você comentou. Acho que é isso. Maravilha. Obrigada, Carol. Eu Prazer imenso te ter aqui. Zé. Olha, a mensagem que eu gostaria de passar aqui, ela é inspirada na minha filha Carol, na minha filha Inajá, que mora em outro país, nos meus netos, na minha família. Tenha vontade de viver. Mas quando eu falo tenha vontade de viver, não é tenha vontade de se manter de pé. Tenha vontade de ser grande. Sonha grande. Para sonhar grande não se paga. Para sonhar pequeno gasta o mesmo tempo. Então você só tem uma energia. Sonha grande. Escreve o que você está sonhando. Trace metas. Compartilha com quem você confia. Porque tem coisas que você não precisa compartilhar. A gente só precisa de torcida a favor. Torcida contra, você não precisa compartilhar. E a gente sabe quando pega. Então, sonha grande. Sonha com vontade. Tem um momento Luísa, que eu quero tudo, quero grande. E depois você vai e coloca no papel o que é possível você fazer. Tá? E como vou fazer? Ah, mas eu não posso sonhar porque eu não vou conseguir. Primeiro é a hora do sonho, depois é como vai conseguir. Trabalha mais, se envolve com pessoas. Tem um monte de gente querendo apoiar pessoas que estão a fim de fazer coisas boas. O mais difícil hoje é achar pessoas que querem fazer coisas boas. Então, se posicionar, o meu recado aqui é sonha grande, viva esse sonho, seja feliz, trace as suas pequenas metas, comemore as pequenas vitórias, entendeu? E se divirta na vida, gente. Porque a vida não é perfeita, mas a vida é maravilhosa. É maravilhosa. Então, divirta-se. Adorei estar aqui. Obrigada, Pagues. Obrigada, Letícia. Obrigada, Carol. E parabéns pela iniciativa. Eu sempre escrevo nos comentários de vocês, lá nas redes, que os bancões precisam fazer isso também. Precisa se inspirar em vocês. Vocês fazem conteúdo maravilhosos. E os bancões, vocês estão ouvindo aí, que vão ouvir, vocês sabem realmente de quem eu estou falando, de quais eu estou falando, de vocês que estão aí, as mulheres, preciso de mais espaço, sabe? Porque nem todo mundo tem a coragem que a gente tem aqui nessa mesa, tá? A média vem de uma cultura que está mais limitado. Então, também precisa abrir oportunidades, a mar aberto para ver o que vem, tá? Então, tenho certeza que vocês sabem que podem contribuir mais, porque, por enquanto, palmas para o Pagues, porque vocês estão arrasando, e é só por isso que eu estou aqui. Tá? É porque eu tive conexão com o tema e eu acho que é importante a gente falar. Tá? Muito obrigada, Zê. Obrigada mesmo por compartilhar e ter a coragem, como a Carol falou, de compartilhar a história de vocês, as duas, né? Porque ter coragem de gravando, sentar as duas na mesma mesa, vamos falar sobre isso, é uma atitude de coragem que eu agradeço muito. Me sinto honrada de poder
ter presenciado isso. E usando também as palavras da Zeneide, quero, como Letícia, fazer um agradecimento ao PagBank, como mulher, fazer um agradecimento ao PagBank, que é um banco que não poupa esforço em reconhecer, em acolher, em entender o universo feminino, sem a pretensão de achar que conhece tudo, que domina tudo e que, por isso, oferece esse tipo de espaço, de oportunidade, para que a gente converse, que a gente se inspire uma na outra e que a gente realmente trace a nossa trajetória cada vez melhor. Ano que vem tem mais. Meninas, muito obrigada. PagBank, muito obrigada. Quem gostou desse conteúdo, quem está nos acompanhando e sabe que tem mais mulheres que precisam ter essa mensagem, por favor, compartilha com elas. Obrigada e até o ano que vem.